Vamos abrir a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso de número 1. Segundo Reis 20, a partir do verso 1. Amém? Segundo Reis 20, a partir do verso 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Toma uma pasta de figos. E a tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, Senhor. Eis a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, Senhor. Pai querido, pedimos a ti, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos dar entendimento nesta noite, Senhor, a revelação necessária, pois tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos, Senhor. E tu sabes, Senhor, de todas as coisas, Senhor, que estamos vivenciando, Pai querido. E tu és Deus, que a tua palavra não volta vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz, meu Pai. Cumpra a tua palavra nesta noite, fala conosco. Oramos assim no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Pode se assentar. Profeta Isaías chegou diante do rei e trouxe uma sentença, podemos dizer assim. Rei Ezequias. O nome Ezequias, ele significa Deus dá força, ou Deus me fortalece. Este rei, ele estava nesse momento acometido de uma enfermidade, conforme lemos aqui. Ele estava no seu leito de enfermidade. E o profeta vem e traz essa notícia de Deus para ele: arruma sua casa, porque morrerás. Nós lemos aqui, e disse:
Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, ou seja, põe em ordem todas as coisas, porque morrerás e não viverás. Ezequias era rei em Judá, e um dos poucos reis, de todos os reis que reinaram depois de Davi, Salomão, que na palavra nós vamos ver que ele reinou conforme os preceitos do Senhor. Ezequias, o pai dele se chamava Acás. Ezequias vinha de uma descendência do rei Saul, era bisneto do rei Saul. Então Saul, Acás, Ezequias, podemos dizer assim na sua linhagem. Nós conhecemos a história do rei Saul, um homem que o Senhor levantou para ser o rei sobre Israel. O Senhor abençoou a vida de Saul, o Senhor deu livramento, o Senhor deu a ele o Espírito Santo, porque Saul chegou a profetizar no rancho dos profetas. Porém, no desenrolar do tempo, do reinado, do governo, nós vamos observar que Saul, ele simplesmente impediu ou deixou que o Senhor governasse a vida dele, o coração dele. Antes ele seguiu o seu próprio coração e deu no que deu. Ele perdeu o reinado dele, o Senhor levanta Davi. Acás, que era o pai de Ezequias, que falamos aqui, reinou antes de Ezequias. Reinou cerca de 16, 20 anos, mais ou menos, na nação. E Acás, diz o texto, a palavra, que ele fez o que era totalmente abominável ao Senhor. Ele permitiu que a idolatria entrasse dentro de Israel. Ele permitiu que ídolos fossem postos dentro do templo de adoração ao Deus vivo. E Ezequias, ele vem governar depois que o pai falece. E Ezequias, apesar dele governar cerca de 5 anos juntamente com o pai dele, aproximadamente isso, 5 a 9 anos, ele, com a morte do pai, Ezequias não faz a mesma coisa que o pai dele fez, muito pelo contrário. Ezequias, ele começa a proclamar ou a conclamar a verdadeira adoração. Ele começa a restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. A palavra vai dizer que esse rei, ele começa a fazer uma limpeza dentro da casa de Deus. Ele começa a tirar os ídolos, os altares, tudo aquilo que não glorificava a Deus. E ele faz uma reforma de uma maneira que, quando houve o primeiro culto no templo, depois que foi retirado os ídolos, os sacerdotes entraram, os levitas entraram, foi feito todas as ordenanças corretas, conforme dizia a palavra. Foi algo muito tremendo e poderoso. Era um homem que, apesar de ser rei, ele governava num povo, mas ele deixava-se ser governado pelo Senhor. Diferente de Saul, diferente do pai dele Acás, diferente de muitos governantes que nós conhecemos no nosso tempo atual, muitos presidentes, muitos homens eminentes, muitos homens da sociedade que têm domínio, poder, governo. Eles governam segundo a sua ótica, segundo a sua razão, segundo o conceito até de outros, mas se esquecem de buscar a direção daquele que tem o conhecimento e o poder para mudar o quadro da situação. Ezequias, ele fez uma escolha. Quando eu olho para a vida desse rei, eu vejo que ele teve exemplos no passado dele. O Saul, o pai dele, foram homens que não serviram ao Senhor, apesar de conhecer o Senhor. Eles não andaram segundo o preceito do Senhor, mas ele teve uma escolha. Qual foi a escolha dele? Olha, apesar do meu passado, meu pai, meu bisavô ter sido dessa forma, eu não vou seguir o caminho deles. A escolha dele foi seguir o caminho que glorificava o Senhor. É como as nossas vidas, nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós podemos olhar para aqueles que vieram antes de nós, da nossa família, nossa geração, antes de nós. Se nós olhar, nós vamos ver que temos exemplos que não são bons exemplos, de pessoas que se afastaram do Senhor, mas nós fizemos uma escolha. Qual foi a escolha? Nós escolhemos servir ao Senhor. Quando nós fazemos uma escolha, meus irmãos, diante de Deus, para tomar o caminho do Senhor, independente se o meu passado não foi bom, independente se meus antepassados não me deram uma instrução conforme seja o caminho do Senhor, mas teve um dia
o Senhor nos alcançou, nós fomos encontrados pelo Senhor, e nós ouvimos aquela voz que nos chamou para a presença dEle, e nós adentramos a presença dEle, nós escolhemos servir ao Senhor e adorar Ele em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, onde de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja, um homem que, vou resumir por causa do tempo, ele pega cartas e vai até Damasco para poder prender os irmãos do passado, mas no caminho um resplendor de luz vem, ele cai por terra e ele diz assim: quem és tu, Senhor? E Jesus se revela a Saulo dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquilo foi um encontro na vida de Saulo, e nós conhecemos que o Senhor, Ele faz uma obra tão grandiosa, porque Saulo disse assim: não, os meus ancestrais seguiam assim e perseguiam, não, mas eu ouvi a voz, eu obedeci, e daquele dia em diante, esse homem que foi Saulo, o Senhor transformou ele em Paulo, um grande pregador da palavra do Senhor. Podemos ver pelos escritos da Bíblia que narram todo o seu testemunho e ministério. Pois bem, queridos irmãos, uma das virtudes de Ezequias que me chama muita atenção quando eu leio o texto, quando eu vejo sobre a vida dele na palavra, é que ele era uma pessoa voltada para a oração. Era uma pessoa que buscava a direção, a orientação do Senhor. Ele era rei, ele podia mandar e desmandar, fazer o que ele quisesse, mas ele preferiria buscar uma direção do Senhor. Ele não se rendia a certos conselhos, orientações que fossem contrário àquilo que Deus queria que se fizesse, mas ele buscava a direção do Senhor. Isso para nós é algo tremendo, sabe por quê? Todas as vezes que nós buscamos a direção de Deus, a resposta de Deus, Ele nos dá a resposta. A resposta ela pode vir agora, hoje, nesse momento, para você e para mim. A resposta pode vir amanhã, daqui um ano, daqui um tempo, não importa. Importa que Deus vai te dar a resposta, porque você não tomou uma decisão sem a direção do Senhor. Você vai tomar uma decisão debaixo do aval de Deus, e debaixo do aval do Senhor, tenha certeza de uma coisa: Ele pode dizer para você: pode ir que eu estou contigo. Você pode entrar pelo deserto, você pode entrar pelo meio do mar, Ele vai estar contigo de qualquer forma. Se tiver que fazer nascer nascentes no deserto, Ele vai fazer nascer. Se Ele tiver que abrir o mar para você passar, Ele vai abrir o mar para você passar. Se Ele tiver que enviar um anjo para matar o exército inimigo, assim como Ezequias orou, Ele vai enviar. Por quê? Porque você buscou a direção, você ouviu a voz do Senhor, você obedeceu, e aquele que diz para você vai, Ele cuida de ti, cuida de mim, queridos irmãos. É uma virtude que muitos hoje não se dão a isso. Muitos não preferem tomar a sua decisão ali no racional, sabe? Não, mas vai ser o melhor, ali é melhor, aquele lugar é melhor, vai ser. Mas hoje pela manhã na oração, o Senhor me tomou e eu me lembrei de Ló. Ele tomou uma decisão. Ló era sobrinho de Abraão, meus irmãos. Ló conhecia o Deus de Abraão. Ló via Deus prosperando na vida de Abraão, e Abraão passava o que passava, mas Abraão não negava o Senhor. E Ló, porque houve uma contenda nos pastores de Abraão e de Ló, ele toma uma decisão. Abraão deu a ele o direito: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para frente, eu vou para trás. O que Abraão está dizendo para ele é o seguinte: a decisão é sua, se você escolher, eu faço o contrário, porque Abraão, no coração dele, ele tinha o Senhor. Ló toma uma decisão. Qual a decisão? Ele olha assim ao longe, e ele vê, ao longe, ele vê Sodoma, as campinas, Sodoma e Gomorra, e aquele verde, ele tinha gado, criação, e ele vai, não, parece o jardim do Senhor, e ele vai para lá. O texto diz que ele acampa a tenda dele às portas de Sodoma, as portas, ou seja, ele não entrou ainda, mas lá na frente ele já está dentro de Sodoma, e nós conhecemos a história. Ele tomou a decisão sem buscar a direção de Deus. Ele olhou o óbvio: é verde, tem pasto, eu tenho animais, prosperidade, é lá mesmo que nós vamos. Foi, deu no que deu. E Abraão não. Ele foi para lá, e Abraão foi para o sentido contrário. E o Senhor se revela a Abraão e disse assim: Abraão, está vendo essa terra? Sim, Senhor. Então eu vou te dar toda essa terra para a tua descendência. Não era uma terra que tinha verde,
mas o Senhor estava com ele. Não era uma terra que tinha abastança, mas o Senhor estava com ele. Não era uma terra que tinha abundância de água, mas o Senhor estava com ele. Você está encontrando dificuldade, mas o Senhor está contigo. As portas podem estar fechadas, mas o Senhor está contigo. A situação pode parecer que não tem solução, mas o Senhor está contigo. Por quê? Porque Ele cuida de ti, cuida de mim, queridos irmãos, todos os dias. Esse é o Deus que nós servimos. E Ezequias, neste momento aqui, apesar, ele venceu batalhas anteriores, ele buscou o Senhor, trouxe a restauração. Deus fez grandes coisas, mas ele está enfermo. E nós lemos que o texto da parte do Senhor pelo profeta diz: o Ezequias ordena a sua casa, porque vai morrer, não vai viver. Mesmo você e eu tomando decisão debaixo da direção do Senhor, mesmo qualquer um tomando a decisão debaixo da ordem do Senhor, vai chegar um momento em que vai findar o teu fôlego e o meu fôlego de vida. Vai chegar uma hora, ou seremos arrebatados, ou seremos tomados pelo findar da nossa vida existencial. Quando se fala em morte, as pessoas chegam a ficar perplexas, o medo, o pavor, porque a morte assusta, meus irmãos. Ninguém quer morrer, essa é a verdade, né? Ninguém quer morrer. Às vezes nós falamos assim: volta logo, Jesus, queremos arrebatamento, mas não queremos descer à mansão ou ao mundo dos mortos. Mas a morte não é para nós termos medo, irmãos. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, ele não morre, a carne desce ao pó, mas o teu espírito sobe a Deus, aguardando aquele grande dia para a glória de Deus. Ele cuida de você lá na morte. Você não conhece o que tem lá, você imagina coisas horrendas, mas Ele cuida de você, para que você possa estar naquele grande dia com Ele. Ezequias está com uma enfermidade, o texto diz que era incurável, não havia como. O próprio Deus vem e diz, fala para ele resolver os problemas dele, arrumar a casa dele, porque ele certamente morrerás e não viverás. Uma pergunta nós podemos fazer aqui: se o Senhor diz para você assim: olha, arruma a sua casa, resolve as suas coisas, porque eu vou tomar você para mim, qual seria o seu comportamento? Qual seria o meu comportamento diante da notícia trágica? Se de repente nós fôssemos acometidos de uma enfermidade incurável, qual seria o nosso comportamento, a nossa atitude? Continuaríamos adorando o Senhor? Continuaríamos dando louvores ao Senhor? Continuaríamos glorificando a Deus? Ou nós iríamos nos trancar em nosso quarto e ficaríamos à mercê, esperando a morte chegar ali, afastado do convívio? Qual seria? A resposta é individual. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem totalmente dependente do Senhor. Um rei que foi dependente quando tinha saúde, tomando a direção, e um rei que está numa cama que agora é mais dependente do que antes do Senhor. Nós vamos ver que a única ação dele foi o seguinte: ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele não podia sair do leito dele. O que ele podia fazer, ele fez. Ele virou no secreto. Virar quer dizer, eu entro no secreto com Deus. Jesus fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, porque teu pai te ouve. Ele não podia sair do leito, mas ele virou para a parede.
E ele orou ao Senhor, a virtude dele. Ele orou e chorou muitíssimo. Se todos os problemas, situações da nossa vida, difíceis, e até as boas, nós entrássemos à presença do Senhor para agradecer, para dar louvores, ou para clamar mesmo um socorro, em todo momento, meus irmãos, muitas coisas seriam resolvidas, muitas coisas trariam paz ao nosso coração, à nossa vida. Ele ora e chora, e o texto diz que antes que Isaías saísse do meio do pátio, o Senhor vem e fala para Isaías: Isaías, volta lá. Volta lá e diz, ele diz assim, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É engano do homem achar que Deus não ouve a oração, meus irmãos. É engano. Ezequias orou e chorou. Maria chegou aos pés de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Chorou, é uma oração. Raquel orou, chorou. O Senhor abriu a madre. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, com o coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Deus olha para você, olha para mim, porque Ele é Pai. Ele sabe, Ele conhece os filhos que tem, tudo. Ele já nos chamou do ventre da nossa mãe, nos formou, então Ele nos conhece. Desde a formação do ventre, Ele nos conhece, sabe da nossa capacidade, da nossa fortaleza, também sabe das nossas fraquezas e defeitos, mas ainda assim, Ele te ama, Ele me ama, Ele não te deixa, não me deixa. Quantas vezes eu estava num vale muito difícil, por muitas situações, sozinho, e Ele vinha e eu sentia a presença dEle. Palavras não saíam, mas o choro rolava abundantemente. E quando passava aquilo, é como se secasse aquele choro, vinha um respirar, tudo em paz. O problema está lá, a dificuldade está lá, mas está tudo em paz. A paz que excede todo entendimento, porque Ele está no controle da sua vida e da minha vida. Fique em paz, igreja, fique em paz, descansa no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. Ele fortalecerá o teu coração, o meu coração, diante de qualquer situação. O Isaías chega e dá aquela revelação para ele. Ezequias ouviu o Senhor dizer que ele iria morrer e chorou. Passam alguns minutos, Ezequias ouve o Senhor falar com ele que ele iria curar ele. Nenhuma tempestade ou dificuldade ela dura para sempre, meus irmãos. O Senhor vem na hora certa, no dia certo, no momento certo para socorrer. Ele é socorro presente no dia da dificuldade, no dia de angústia, no dia da necessidade, no dia da tribulação. Ele é Senhor da sua vida e da minha vida. E o texto segue: eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi, eu vou te sarar,
Ao terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Eu vou acrescentar a você mais 15 anos de vida. Eu vou livrar você do rei da Assíria. E já havia tido um livramento anterior. Isso aqui é outra situação, porque a Assíria ainda tinha um domínio sobre Judá. Ele disse: eu vou livrar. E Isaías disse mais: pega uma pasta de figos e coloca sobre a sua ferida. Entendemos que havia uma enfermidade no corpo dele, e ele ficou sarado. Interessante pensarmos sobre isso, porque o texto diz que ao terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Para quê? Para agradecer. 10 leprosos chegaram de longe do Senhor Jesus e disse assim: tem misericórdia de nós. E Jesus disse assim: vão até o sacerdote e ofereçam a oferta que é necessária. Quando eles estavam indo, eles viram que ficaram curados, limpos, sarados. Um deles nem chegou aí ao sacerdote, voltou para dar glória a Deus. Ele se coloca diante do Senhor, adora e dá glória a Deus. Aí Jesus diz assim: onde estão os outros 9? Só você voltou para dar glória a Deus? Então vai, porque a tua fé te salvou. O Senhor, meus irmãos, a palavra diz que a mão dele está estendida sobre justos e injustos. Ele cuida dos seus filhos, mas ele abençoa também pessoas que oram a ele, mesmo não sendo servo de Deus. O poder é dele, a graça é dele, a bondade dele, a misericórdia dele. Mas tem muitos que estão recebendo a graça de Deus, mas nem sequer estão glorificando a Deus, nem se lembram de dar glórias a Deus, nem se lembram de agradecer o Senhor, voltar e dizer: Senhor, muito obrigado pelo livramento na minha vida, muito obrigado pelo livramento na minha família, Senhor, muito obrigado pela porta que o Senhor abriu, muito obrigado, Senhor, pela família. Agradecer, simples assim. Muitos não estão se importando. Quantos já não passaram pelo nosso meio? Conheço muitas pessoas. Eu conheço pessoas que foram curadas de câncer nesta obra, nesse ministério, mas não estão no nosso meio. Enfermidade para a morte, mas Deus curou, deu saúde. Estão vivos andando por aí, mas não voltaram para dar glória a Deus. Ezequias: subirás à casa do Senhor para tributar adoração e agradecimento. Quando o texto fala aqui da pasta de figos amassada, para fazer uma pasta você tem que amassar o figo e colocar na ferida. Existe uma ferida mortal que está sobre toda a humanidade. Ela se chama pecado. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça de Deus. Mas o texto também, a palavra também diz que por um homem entrou o pecado e por outro homem veio a cura do pecado, a salvação, Jesus. Quando Jesus foi moído lá no Calvário, é como se fosse esta pasta de figo aqui, uma tipologia, amassado. Não é o que está escrito em Isaías 53? Esmagado, moído, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós reconhecemos, ou quando o homem reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, o sangue de Cristo, a pasta de figos, ela vem sobre a ferida da morte e ela sara. Nós não temos mais a morte. Que morte é essa? A morte eterna, e nós passamos a ter vida eterna com Deus. Mesmo vivendo nesse tempo presente, nós estamos vivendo um pedaço da eternidade com o Senhor, aguardando o grande dia em que subiremos ao templo celeste, a Jerusalém celestial, e estaremos adorando a Ele e glorificando a Ele naquele grande dia, dizendo: glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Esta é, o mundo rejeita,
O mundo rejeita porque acha que ser crente é fora de moda. Muitos querem ser evangélicos, mas servo de Deus? Ué, tem diferença? Tem. Muitos querem ser evangélicos por modismo. É bonito, é legal. Mas quando ele começa a ler a palavra e permite que o Espírito Santo lhe revele quem é o Senhor, a vontade do Senhor, aí é provado a intenção do coração do homem. Tem uma frase, um resumo que diz assim: vir a Cristo não custa nada, nada. Seguir a Cristo nos custa alguma coisa, mas servir a Cristo custa tudo que somos, tudo que temos. Existe essa diferença. Ezequias, ele até disse assim: mas qual é o sinal? Qual é o sinal que eu vou subir à casa do Senhor, Ele vai me sarar, e que ao terceiro dia eu vou subir à casa do Senhor, Ele vai me sarar? Qual é o sinal? Aí o profeta diz: o sinal da paz do Senhor cumprirá conforme. Você quer que adiante a sombra 10 graus ou voltará 10 graus do relógio de Acaz? Uma pergunta: o que é mais fácil num relógio do sol, relógio de sol que Acaz, pai dele, fez? A sombra adiantar ou ela atrasar, voltar atrás? O que é mais fácil? Vou melhorar a pergunta: o que é mais fácil? O relógio andar para frente ou para trás? Para frente. Já viu o relógio andar para trás? Ou ele para, aí ele diz assim: então que volte atrás. E o Senhor operou voltando atrás, como um sinal de que Ele sararia ele e acrescentaria a ele mais 15 anos. Ele subiria à casa do Senhor. Quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo algumas coisas a mais. Por exemplo, voltar atrás quer dizer o seguinte: quando alguém entra à presença do Senhor, quando nós entramos à presença do Senhor, Ele está dizendo o seguinte: do teu passado eu não me lembro mais. Revogar a condenação. Ele tira aquela condenação que havia sobre nós. Por quê? Porque em nós está o sangue do Senhor Jesus. Porque sobre nós está a graça de Deus, queridos irmãos. Ezequias recebe a notícia. A primeira notícia, ela é uma sentença de morte. Ordena, porque morrerás. É como se fosse uma condenação. Está condenado à morte. Mas quando ele ora, aí vem a revogação da morte. Quando você ora, vem a revogação daquela situação contrária à sua vida. O Senhor entra na peleja. O Senhor te dá a vitória para a glória do nome dEle. Ezequias saiu do leito dele. E você não vai encontrar aqui, até podemos dizer Moisés, mas Ezequias mudou uma sentença que Deus já havia determinado. Deus disse assim: vai morrer. Mas ele orou, Deus teve misericórdia, diz para ele que eu vou dar mais algum tempo para ele. Sabe por que nós caminhamos sobre essa face da terra? Temos um tempo que nós não sabemos qual é, para viver na presença de Deus. Porque Deus espera que todo homem o reconheça. Ele espera. Há um tempo determinado sobre você e sobre mim. Quantos anos? Não sei. Mas há um tempo. Então que esse tempo seja para viver na plenitude do Senhor, na presença do Deus eterno Salvador, na presença do Senhor Jesus. Todos os dias
o Senhor espera que o homem se volte para Ele. Se nós fôssemos apontar aqui, cada um de nós aqui, já tivemos experiências com Deus. E tem coisas que às vezes vêm sobre nós que nós nos sentimos até desanimados, às vezes, cansados. Isso é uma ação para impedir que você entre mais à presença do Senhor. Ezequias, um homem de oração, um rei que era governado pelo Senhor, que ouvia a voz do Senhor, um rei que não precisou levantar uma espada para vencer o exército assírio, porque Deus venceu a guerra por ele. Um rei que estava enfermo, mas Deus o curou. Um rei que experimentou grandes coisas da parte do Senhor. Tudo porque ele fez uma escolha, irmãos. E gravem bem isso. Muitos dizem assim: meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família toda é assim, então eu vou ser assim. Não. Existe um marco. Você pode marcar seu tempo, posso marcar meu tempo. O homem pode marcar o tempo dele entre antes de Cristo e a partir de Cristo. Podemos dizer assim. Marcar o tempo. O mundo fala assim: isso aí é beberrão. É igual o pai dele e o avô dele, Mas se ele se levantar e permitir que o Senhor faça parte da vida dele, ele nunca mais vai se embriagar com as coisas do mundo, mas ele vai ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele vai se embriagar do Espírito Santo do Senhor e fará toda a diferença, porque as pessoas olharão para ele e dirão, espantadas: como é isso? E ele vai dizer: Jesus mudou a minha vida. Você pode dizer para as pessoas que você conhece: Jesus mudou a minha vida. Independente das circunstâncias. Muitas pessoas dizem assim: mas olha aí, você está desempregado, está com dificuldade, está com enfermidade. Não importa. Se eu partir hoje, eu estarei na eternidade com o Senhor. Lá não tem enfermidade, lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem necessidade, mas lá só tem a presença do eterno Deus. Lá é maravilhoso. Ele fez a promessa, eu sei que Ele vai cumprir na minha vida. Nós temos uma herança. A sentença foi revogada. A sentença sobre a sua vida foi revogada quando o sangue de Jesus veio sobre nós e nós servimos o Senhor todos os dias. Então, nessa noite, não deixe que a ação do passado tenha força na sua vida. Que a direção do Espírito Santo nos conduza a pastos verdejantes, a lugares maravilhosos, como Davi declara no Salmo 23: Senhor, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Senhor, guia-me mansamente, refrigera minha alma, leva-me a pastos verdejantes, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor, meus irmãos. Ele cuida de ti, cuida de mim. Consagre ao Senhor. Todos os dias se fala com Ele. Pastor, eu já oro 3 vezes ao dia. Eu oro quando eu tomo café, quando eu almoço, quando eu janto. Não, estou falando disso não. Estou falando de outros momentos, separado. Um tempo para Deus. Quanto mais você entrar na presença de Deus, mais perto você vai estar do Senhor. Então vai acabar minhas lutas? Não, elas surgirão, mas tenha certeza de uma coisa: assim como Jesus falou para Saulo: por que você está me perseguindo? Saulo estava perseguindo Jesus? Não, estava perseguindo a igreja dele. Quem persegue o servo do Senhor, persegue o dono deste servo, o Senhor desta obra, da sua vida e da minha vida. Entrega para Ele. Nós não precisamos lá falar nada com ninguém. Precisamos falar com Ele, com o Senhor. Ezequias falou com o Senhor, virou: Senhor,
ser servido, de lembrar. Simples assim. Saiamos aqui essa noite renovados, porque a presença do Senhor está neste lugar, queridos. O Senhor nos trouxe aqui para dizer para nós: igreja, continua, me busque, me louve, suba a minha casa, me adore. Eu tenho muito mais para fazer ainda na vida de cada um que aqui está. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloque de pé em nome de Jesus.